Opa, tudo bem? Começando o 19º episódio da nossa série de Cities Skylines, aonde nesse episódio nós vamos expandir e fazer toda a malha viária do nosso novo distrito industrial, trabalhar também com alguns serviços públicos que vão ser necessários naquela região e tá avançando no desenvolvimento dessa área. Vindo aqui do último episódio para esse, você pode acompanhar tudo que foi feito no vídeo de time-lapse que foi lançado um pouco antes desse vídeo, mas nós temos várias melhorias aqui que foram feitas que eu quero estar compartilhando no início desse episódio. Começando pelo porto de cargas, nós fizemos algumas alterações aqui. Primeiramente, esse canto, eu tinha planejado que esse canto teria um porto aqui de passageiros, mas como eu comentei em alguns vídeos atrás, um porto de passageiro aqui, ele não seria muito funcional pela questão que a gente não precisa desse serviço de transporte público no momento. Quando desenvolver as ilhas aqui, tiver mais construção nessa região ou até mesmo na outra ilha, talvez esse porto aqui faça um pouco de sentido. Então eu comecei aqui a colocar algumas casas que eu levei em consideração que esse porto, algo semelhante ao Porto de Santos, que tem várias casas em volta e tudo mais, eu deixei dois espaços livres aqui com a intenção que conforme esse porto for aumentando a demanda dele, nós consigamos colocar armazéns aqui, e aí em volta desses armazéns a gente pode preencher um pouco mais com casas. Então eu deixei essas duas partes livres. E aqui na rotatória foi feito mais alguns detalhes, eu preenchi com mais estacionamentos aqui para que as pessoas possam vir e parar seus carros e utilizar esses locais como uma parada para o seu carro. Aqui eu ainda continuo com a agência de correios no mesmo local, deixei espaços livres aqui para futuras expansões. Tem expansão de carro, tem expansão de armazenamento que podemos estar adicionando nesse local. E aqui atrás eu peguei a garagem de ônibus que anteriormente ela estava nesse local aqui, eu tirei ela daqui, ficou até uma decoração que eu tinha feito nessa área, não tinha reparado nisso, e trouxe essa garagem para cá. E aí a garagem agora ela tem uma capacidade para 85 veículos, eu coloquei 3 garagens adicionais de cada lado para ficar algo mais simétrico, e eu deixei todo esse espaço livre pensando em futuras expansões, podemos colocar mais garagem nesses locais aqui sem problema algum. Uma coisa que também, essas garagens que elas estão fora da área, eu uso o Anarchy para colocar elas. Se você ativar o Anarchy aqui, ó, eu posso colocar fora da área, tá? Por isso que ela tá aqui fora desse círculo azul. Caso você não esteja jogando com mods, o seu limite de construção das melhorias é sempre dentro dessa área azul, fora você não consegue. Eu só consigo aqui graças ao mod do Anarchy. Então essa parte aqui ela ficou toda vazia pensando em expansões tanto para garagem de ônibus quanto para agência de correios. Aqui eu construí todo um bairro de casas aqui que eu quero deixar em volta dessa área aqui, casas preenchendo. Eu achei que ficou um pouco perdido essas casas aqui, não fez parte realmente de um bairro. Conforme for expandir nessa área aqui, colocando as melhorias, eu acho que a gente vai ver ele mais completo e vai fazer um pouco mais de sentido. Ou talvez quando vir a ser necessário colocar um porto de passageiros aqui, a gente reforma essa área, não tem problema. E aí vindo aqui pro porto, o que eu fiz? Eu alterei aqui a parte do relevo, como se aqui viesse a água do mar e a gente tem um quebra-mar aqui para não invadir o porto. Então aqui é um limitador, né? E nessa ponta eu achei que ficou bem legal, parece um farol aqui para observar e orientar a navegação dos barcos, mas não deixa de ser uma caixa d'água francesa. Se você vir aqui na parte de água, tem essa caixa d'água francesa, eu achei que combinou legal com esse canto aqui, ficou bem interessante. Aí trouxe uma rua até o fim com uma rotatória, trabalhei um pouco mais em áreas verdes, eu utilizei casas aqui do mais alto nível, como se fosse um bairro um pouco mais afastado e mais rico, algo assim. Tem um parque aqui só para passagem dos pedestres, para valorizar esse terreno, então ele tá aqui com essa função. E aí sempre preenchendo com áreas verdes para preencher bem o local, né? E toda o beira-mar aqui eu tô trabalhando com bastante pedras, como se fosse uma barragem da água, para não ter deslizamento de terra ou algo assim. Então o porto aqui, ele tá da mesma forma, não adicionei nenhuma melhoria a mais, somente a ferroviária que tá ali. E aí chegando pra cá, também com uma forma de conter ondas e de água e tudo mais, eu fiz uma
área como se fosse uma área de coleta d'água, que eu vou colocar as estações de bombeamento aqui. Achei que ficou bem legal essa parte. A água só entra por aqui para ser coletada com a bomba. Tem as ruas de acesso nessa parte aqui para limitar a área. Eu fiz aqui um caminho de cais aqui para ser um muro, né, como se fosse algo bem mais artificial mesmo. Tem um carro de polícia só que cuida da segurança desse local. Então achei que ficou dessa forma, ficou bem legal, sempre trabalhando com água, com vegetação do lado para preencher bem. Mexi um pouco também na rota dos navios, nos espaços que tem aqui. Eu fiz um retorno para cá. O navio chega por aqui, descarrega ou carrega aqui e volta por aqui. E aí, vindo mais para esse canto aqui da rodovia, da interseção, trabalhei um pouco na vegetação dessa área, também ajustei um pouco das curvas das ruas, das ferrovias aqui também. Nesse canto aqui também eu pensei em colocar mais casas aqui, mas eu comecei a fazer alguma coisa e eu percebi que eu ia ter que ter, por exemplo, uma entrada aqui para um bairro aqui, e aí essas entradas poderiam atrapalhar no trânsito dos carros aqui nessa região, carros querendo entrar ou sair dessa parte, ou usar essa parte para fazer algum retorno devido. Aqui ainda está em aberto, mas preenchi com vegetação para não deixar uma área tão livre. E aí, vindo mais para cá, também trabalhei bastante nas curvas das ruas, preenchendo bem o local com vegetação, sempre uma combinação de vegetação, árvores de carvalho com esses plátanos de Londres aqui, que são umas árvores mais baixas, com essa tilia, sempre pedras maiores, pedras menores, faz uma composição legal, como se a mata existisse aqui, a gente que estaria desbravando esse local, né? Não o contrário do que está sendo feito aqui no jogo, né? Essa é a minha ideia aqui. Também vai ver bastante esse tipo de conceito de colocar pedras aqui onde tem morros, como se fosse pedras de contenção do relevo. Tem em vários locais, isso foi adicionado. Aí tem um trilho de trem aqui por baixo, os carros aqui também. Tô percebendo que talvez trabalhar um pouco melhor em algumas curvas seja necessário. Viu que o carro aqui ele deu uma parada, talvez uma curva mais suave resolva isso. Mas aqui na parte da rodovia, eu somente mesmo deixei preparado para quem for reto aqui para cidade, né? Aqui essa saída eu também trabalhei um pouco nela. Eu tenho uma saída à direita para ir para aquele lado da rodovia e uma saída à esquerda aqui de quem acessa essa parte para ir lá para o porto de cargas ou pegar essa avenida. Um cruzamento aqui um pouco diferente, estranho. Tem umas curvas que a gente poderia estar melhorando, principalmente esse retorno, essa curva aqui, mas está trabalhando bem. Eu acredito que quando a gente expandir a cidade para esse lado aqui, nós não vamos ter tanto problema de trânsito. Aí continuando aqui, trabalhando bem na vegetação aqui dessa parte, na parte dos trilhos de trem, você trabalha um pouco com as pedras aqui com área de contenção, corrigir um pouco dos ângulos aqui dos trilhos de trem para ficar algo um pouco mais natural. Tem um trem chegando ali. Aqui para cá tá só preparado para continuar a avenida e continuar os trilhos de trem, mas expansões futuras nessa área aqui eu não mexi muito. E aí chegando aqui, eu trabalhei na posição do pátio de trens, né? Ele estava um pouco mais perto, eu afastei, eu adquiri esse quadrado do mapa aqui também. E aí na parte da garagem eu estendi bem as linhas dos trens. Eu deixei algo um pouco mais natural para os trens fazer as suas manobras aqui, fazer os retornos e tudo mais. Fiz uma decoração nesse canto como se fosse um local que eles guardam os trens, então são trilhos de trem que não tem continuação, é só vagões, só trens aqui, como se fosse realmente uma garagem, uns guindastes para manobrar os containers, os tanques aqui. Achei que completou bem legal essa área, sempre cercada em volta, toda a volta aqui como se fosse uma única instalação, né? Aqui também. E aí eu trabalhei mais dentro dessa instalação. Aqui ainda são áreas em aberto que a gente pode estar desenvolvendo nesse meio aqui, nessa área, conforme for aparecendo a necessidade de serviços que precise nessa região, a gente está trabalhando nesses pontos aqui. E aí continuando para cá, eu também mudei um pouco essa parte da estação de energia, né? Fiz aqui uma rua exclusiva para ele, com os postes aqui vindo ao lado do trilho de trem. E aí a gente chega nessa parte aqui do mapa também, que ela tá próximo da nossa interseção aqui, vamos falar a interseção principal até esse momento.
Aqui é mais na parte da decoração. O que eu mudei foi os postes de energia. Antes tinha um caminho aqui para o meio. Eu comentei que eu queria deixar esses postes de energia passando ao lado do trilho do trem, e foi isso que foi feito aqui. Então se a gente for ver até a outra parte da cidade, ela tá aqui, esses postes de energia. E aqui no cruzamento, sempre trabalhando bem na vegetação, eu mexi bastante nos ângulos aqui dos trilhos de trem, dos caminhos, para deixar algo um pouco mais suave. Na inclinação também eu trabalhei um pouco mais. Aí muros de contenção aqui nessa parte, aqui nesse meio eu preenchi com algumas decorações também. Aqui também tem um muro de contenção, aqui ficou faltando. Tem alguns detalhes ainda que a gente pode estar trabalhando futuramente, mas nesse momento eu quero continuar o desenvolvimento da cidade. E aí aqui uma coisa que não tinha no último episódio, né, que é essa parte do trilho de trem, que daí eu vou chegar para explicar ela. Nesse pátio de trens aqui, que são os trens de importação e exportação da nossa cidade, eu também já coloquei a melhoria do trilho adicional para aumentar o número de trens, né? Então eles estão aqui para verificar o espaço que ele ocupava. E aí comecei algumas decorações aqui também. Eu fiz um cercado como se fosse tudo uma única instalação aqui. Trabalhei um pouco na decoração com alguns objetos aqui, mas da mesma maneira essas áreas em aberto, verde aqui, eu penso se vai ser necessário colocar algum tipo de serviço, preencher. Eu até pensei, por exemplo, em fazer um posto, como foi feito aqui, colocar um posto aqui também futuramente, talvez. Algumas opções, né? Daqui nessa interseção não foi mexido em nada. Aqui trabalhado mais nas áreas verdes, e aqui o trilho de trem novo, que agora a gente tem 3 vias indo para lá. E aí falando em indo para lá, daqui até a parte industrial eu não alterei nada, tá? Não fiz nada. Eu lembro que eu comentei que queria talvez fazer uma interseção aqui, alguma coisa, mas acredito que seja mais interessante verificar como vai ficar a parte industrial antes de alterar aqui. E aí continuando esse trilho de trem, onde a gente vem aqui com os postes de energia, nós chegamos na outra interseção, e aqui houve mais mudanças do que planejava. Começando pela parte do trilho de trem, eu ajustei alguns ângulos, algumas curvas que tinham aqui antes, fiz algo um pouco mais suave aqui nessas curvas que tem aqui. Aqui também eu tentei fazer uma curva um pouco mais suave. Aqui ainda continua a saída preparada para esse canto. Essa descida eu trabalhei um pouco também, fiz um muro de contenção aqui em toda a parte do trem, porque não estava conseguindo casar muito bem o desenvolvimento do terreno com o trilho de trem que estava aqui. Até se você for acompanhar o vídeo de time-lapse, você pode ver que nessa área aqui, muito do desenvolvimento eu acabei não conseguindo gravar muito bem. Faz uma coisa, aí você acaba destruindo, faz outra, aí fica só uma partinha daquela outra coisa, aí você volta a fazer outra ideia. E aí fica muito picado, fica até um pouco mais difícil da gente tá colocando num vídeo essa parte que foi tirado alguns detalhes da construção dela. Mas ficou dessa forma. Esse trilho de trem eu tentei suavizar um pouco mais a subida, descer aqui os espaços, respeitando que não tenha colisão do trilho de trem com a estrutura aqui de aço. Eu comentei, eu não gosto muito dessas estruturas muito elevadas. Quando a gente tem uma altura de elevação até tudo bem, mas 2 ou 3 eu já prefiro evitar ao máximo. E aí a gente acaba solucionando, rebaixando aqui, fazendo um nível mais abaixo. Então esse trem de passageiro, a gente pode observar aqui que ele vai fazer essa curva nessa parte para fazer o retorno, para continuar até aquela parte ali. Aqui ele tem essa saída também para ir para lá futuramente. Essa linha do trem de importação e exportação, eu mantive essa curva aqui, que eu não vejo ela sendo usada futuramente, mas mantive aqui por uma questão de verificar o espaço e verificar se realmente ela não vai ser necessária. E o trilho de trem de carga interna, ele tem essa saída aqui, eu adicionei mais esse trilho e aí uma continuação para lá futuramente, né? Aqui tentei trabalhar com vegetação, pedras. Eu não estou tentando carregar muito a parte da vegetação como eu fiz no começo, naquelas áreas ali atrás, tentar deixar um espaço um pouco mais aberto. Achei que ficou bem legal, trabalhando bem com pedras também. Barreiras de contenção para os trilhos de trem aqui nas rodovias também, aqui também, sempre com essa ideia. E aí continuando aqui a parte dos trens, primeiramente, as torres de energia, elas continuam ao lado da ferrovia, isso continua até lá na frente. E aí os trilhos de trem, chegando aqui, eu reformei bem essa parte aqui também do trilho de trem. Ele antes fazia algumas curvas, eu tinha tirado todo esse morro aqui
aqui refiz ele inteiro, eu tirei, deixei tudo plano, tirei as árvores e depois vim construindo novamente. Eu achei que ficou melhor para decorar essa parte aqui. A parte da rua eu planejo mudar futuramente também essas curvas aqui quando a gente vir a reformar essa área, mas o trilho de trem agora tá uma entrada um pouco mais tranquila aqui, passando por baixo da ponte da rodovia para ir até a estação de trem já existente que não foi mudado em nenhum local. E aí aqui eu trabalhei um pouco mais na posição desse trilho do trem. Eu lembro que ele estava muito colado aqui, eu trouxe ele um pouco mais perto dessa rodovia, mas continua com o mesmo conceito de passar por baixo e ir lá para aquele lado. Então aqui já tem essa curva aqui nessa parte. E os dois trilhos de trem, o de carga interna e o de importação e exportação, eles estão vindo aqui por cima. Eu ajustei bem a parte dos ângulos, deixei eles na mesma altura. Aqui eu transformei tudo em muro de contenção. A gente pode estar colocando alguma coisa aqui embaixo futuramente, não nesse momento. E aí chegando aqui, uma alteração que eu fiz, se olhar que essa rua tá dessa maneira, porque eu movi todas essas instalações um pouco mais à esquerda para que esses dois trilhos fiquem um pouco mais reto quando chega ali no terminal de trem de cargas. Quando chega aqui, então eles antes chegavam aqui perto e faziam uma curva para cá para vir aqui. Aí eu desloquei tudo mais para a esquerda, toda essa rotatória, essa parte aqui, só prolonguei a rua aqui e aqui também. Eu joguei tudo mais para a esquerda. E aí falando dessa parte, como eu joguei tudo mais para a esquerda, eu mexi na posição do trilho do trem, eu fiz uma mudança aqui que foi a posição dos painéis solares. Então aqui antes tinha um morro que eu acabei tirando para passar os postes de energia, e nesses postes eu deixei aqui uma extensão da linha para a gente colocar uma unidade de transformação aqui futuramente. Acho que vai ser necessária. E aí vindo aqui na rotatória agora tem uma saída à direita e uma rua à esquerda, que daí essa rua a gente vem aqui, eu fiz ela elevada, aqui ela tá subindo, né? É uma subida, porque aqui tá tudo num nível mais alto de terreno por causa dessa passagem de trem que tem aqui, que ela vai para lá, que é a continuação da linha de carga interna que a gente tem na nossa cidade. Então transporte de carga interna desse distrito quiser vir para esse lado, para uma cidade futura aqui, ele já está preparado para ir para aquele lado. Junto com ele também eu já deixei preparado as torres de energia para ir para aquele lado também. E aqui o trilho de passageiros também preparado para ir para aquele lado. E aqui no terreno um pouco mais elevado eu coloquei a nossa estação de bateria. A minha ideia é que provavelmente a gente coloque uma segunda desse lado para essa região ficar com duas estações de baterias e atender a necessidade da energia elétrica, porque eu estava avaliando aqui o nosso consumo, ele aumentou bastante, tá? Ele aumentou para 145. Então todo aquele cálculo que nós fizemos no episódio de energia solar, que nós colocamos esses painéis e verificamos que se as baterias dariam contas, eu acredito que agora já não está dando conta. Então provavelmente isso daqui vai ter que passar por uma revisão e colocar mais uma estação de bateria aqui para ficar um pouco mais, vamos se dizer, justo, né? Porque como a gente trabalha com ciclo de dia e noite, nós não temos o período de noite no jogo. Então o painel solar ele está gerando energia o tempo todo, ele está sempre no positivo, ele está sempre gerando uma arrecadação. E esses detalhes eu já comentei em alguns episódios atrás, né? Não vejo como mudar muito isso no momento. E aí aqui o pátio de trem eu também estendi aqui as entradas dos trilhos de trem para cá. Só essa parte de trás que quando eu movi ela ficou um pouco fora, algumas ligações para fazer, mas isso daqui eu vou comentar um pouco mais para frente sobre essa área. Então aqui com o terreno elevado nós temos a bateria, nós temos a planta de energia solar com essas torres passando do lado. Fiz uma rua aqui de acesso para também as baterias de reserva dessa estação de painéis solares. E aqui a usina de incineração eu decidi manter nesse local porque nós temos uma poluição do solo nessa região. E aí eu teria que tirar ela daqui para vir para cá que não tem uma poluição do solo ainda. Então por isso que eu não mudei essa usina de incineração de lugar. E eu vi também que se olhando aqui de cima, ela tá bem no meio do mapa, né? Ela tá com uma boa distância para todos os cantos, tanto para esse extremo quanto para o extremo das indústrias ali. Eu acho que ela tá numa posição interessante. E aí vindo para as ruas, né, a gente tem uma rotatória de entrada aqui e aí um acesso para cá
e uma saída aqui na rodovia. Então eles podem tanto vir pela rodovia quanto vir pela rua aqui que vem por dentro do distrito de transportes. Aqui ele tem esses dois acessos agora. Então aqui passou por bastante modificações, mas a maior delas foi essa interseção. O que que acontece aqui? Quando eu estava mexendo na parte do trilho de trem, o que que eu notei? Por exemplo, essa rodovia ela vinha para cá antes. Como que eu iria fazer a ligação para essa parte do mapa? Que eu me perguntei, será que se eu fizer aqui e carregar essa pequena interseção com a rodovia para cá é interessante? Será que não teria problema de sobrecarregar esse canto aqui? E aí, para evitar isso, o que que eu decidi fazer? Eu decidi fazer uma interseção aqui um pouco mais elaborada, que quem tá vindo dessa parte, agora eu tenho uma saída que vai para lá, como se fosse uma rodovia principal. Então, futuramente, quando expandir a cidade para cá, nós vamos ter uma rodovia com uma boa interseção, trazendo os carros para cá. A gente também vai ter a continuidade dessa daqui vindo para cá. Nós vamos ter dois acessos que vão ligar esse canto. Melhor do que eu sobrecarregar essa pequena interseção ou fazer eles virem até essa cidade, até esse canto para poder ir para lá, né? Então eles já vêm antes aqui. Eu achei uma boa ideia fazer isso. Então chegando nela aqui, o que que acontece? Eu tenho duas vias indo direto, que é um grande fluxo de carros. Aqui tem um grande número de população morando e trabalhando para cá. Eu tenho duas saídas que elas continuam para cá e elas vão lá para aquele canto, e eu tenho uma saída de quem passa aqui por cima e vem para cá agora. E por que ela tá dessa forma? Porque quando ele faz esse contorno aqui, ele já cai nessa faixa da esquerda e ele não tem nenhum problema para continuar. Ele tem uma via livre para continuar para cá, que é o maior motivo dele vir aqui por cima. Então ele vai livremente para lá. Quem tiver vindo dessa parte da rodovia, que é as expansões futuras, ele tem essa faixa mais à esquerda que ele pode continuar livremente até lá também, ó, que é essa segunda faixa aqui. Então um não atrapalha o outro para continuar para lá. E essas duas faixas mais à direita, eu julgo que vai ter um maior fluxo de carros de quem vir daqui querendo pegar esse retorno e sair do mapa. Por isso que eu deixei duas faixas aqui. E aí a gente tem uma faixa que ele passa por aqui e faz o retorno para ir para lá. Também acho que vai ser importante. E aí também, quem tiver vindo desse lado, eu tenho duas faixas que vai reto, as outras duas que vêm da rodovia. Eu tenho duas faixas saindo à direita, onde uma faixa eu saio para cá e uma faixa eu passo por cima, e aí eu caio nessa faixa aqui, ó, que é uma faixa que vai lá para aquele lado novo, futuro do nosso desenvolvimento da cidade. Então aqui tem um acesso livre. Eu não acredito que quem tiver vindo daqui, ele vai querer subir e cruzar todas essas faixas para fazer um retorno para voltar, tá? Então por isso que eu deixei essa ligação aqui. A mesma coisa aqui, quem tiver vindo daqui, subir daqui e cruzar essas faixas para vir para cá, eu acredito que não seja um grande fluxo. Mas se isso vir a acontecer, a gente tem que fazer essa rua acessar mais para cá, né? Subir ela um pouco mais e acessar aqui. Então a gente acompanha como que vai ser esse fluxo de carros aqui. Mas acredito que isso vai carregar um pouco mais quando tiver a ligação para cá, tá? Continuando aqui, o que que acontece? Antes era uma única rodovia de duas faixas de cada lado, como é aqui agora, tá vendo? Era esse tipo de rodovia. Eu já dividi ela em duas de três faixas. Eu acho que ficou melhor nessa parte. A gente tem mais número de faixas aqui para fazer as ligações das rodovias, então é uma situação melhor. E eu dividi elas aqui onde tem a parte da ponte também, tem um acesso aqui da usina de incineração, então aqui tá tudo dividido. Tem que mexer um pouquinho nas curvas, eu vi que aqui tá um pouco reto, tá me incomodando um pouco. E aí chegando aqui, eu uni de novo na rodovia que já existia, e aí vai chegar essa parte aqui, provavelmente a gente vai ter que passar por uma grande reforma de duplicar ela aqui também. Só que duplicar ela, eu tava vendo, vai mexer bem nesse canto do distrito agrícola e nesse canto do distrito industrial. Então como nossa ideia é retirar esses
distritos aqui e passar para outro lado, quando eu fizer isso eu continuo essa reforma para cá, porque qual que é o plano futuro aqui, né, olhando de cima? Essa rodovia aqui que eu comecei a duplicar, ela vira até aqui, encontrar com essa rodovia duplicada aqui também, né, então provavelmente nessa área tem uma interseção interessante aqui, e essa rodovia vir para cá para comunicar aqui, porque provavelmente pessoas que moram aqui, elas vão querer vir trabalhar até aqui, então eles não precisam pegar essa rodovia, vir aqui e vir para cá, eles pegam uma rodovia direta para lá. Então quando vir a reformar esse canto, provavelmente essa rodovia vai passar aqui toda duplicando para cá. Esse canto de rodovia eu planejo tirar que tem aqui e fazer avenidas mesmo, e aí fazer um distrito residencial grande nesse canto. Eu só queria manter esse distrito 4 aqui porque eu gostei de como ele ficou à disposição, só mexer mais na parte da vegetação mesmo, mas aqui a gente teria que passar por uma grande reforma, por isso que a duplicação da rodovia ela parou aqui, tá? Futuramente a gente vai trabalhar um pouco melhor nessa área. E do último episódio para esse foram as modificações feitas, né? São bastante coisas, bastante horas aqui detalhando esses cantos, preenchendo eles, e conforme o mapa vai crescendo, vai dando um pouco mais de destaque, né? Eu acho que eu não comentei aqui também, essa parte que ela estava aberta e eu preenchi com umas montanhas um pouco mais altas, eu mudei a posição da torre de incêndio aqui para esse pico aqui, eu achei que ficou bem legal essa parte, também preencheu bem esse local. E essas áreas verdes aqui, eu acredito que conforme for avançando na construção do mapa, eles forem se preenchendo mais, vai ficar melhor a característica que eu quero trazer de uma área mais densa que foi se abrindo os espaços para a construção da cidade, né? Aqui tá um verde total. Alguns pontos aqui que a gente precisa melhorar nesses cantos aqui também, essa saída aqui principalmente, né? O que que eu tava pensando aqui em fazer? Quando a gente tiver um fluxo grande de carros vindo para cá, eu tô pensando nessa saída aqui, ele vir até aqui, a gente continuar essa faixa e aqui ter uma saída para cá, fazer um retorno que pegue a rodovia aqui. Então quem tiver vindo daqui, ele consegue sair por aqui, vir aqui em cima, fazer um retorno e ir para lá. Eu acho que vai ficar uma boa saída do que vir aqui por cima, elevar um viaduto até aquele lado e vir para cá, né? Não me agrada muito essa ideia. Então essa ideia aqui que eu tava tendo para fazer o retorno para aquele lado, tava pensando até aqui nesse viaduto, essa faixa esquerda aqui, que ele vai para lá, talvez fazer uma saída direta aqui, ó. E quem tiver vindo aqui desse distrito 9 e quiser sair para a rodovia daquele lado, ele já pode passar aqui por cima, né, fazer o retorno e sair por ali. Aqui uma entrada eu não vejo de bons olhos, tá? Eu acho que vai sobrecarregar essa avenida aqui dos caminhões que estão vindo por aqui. Então essa entrada eu não vejo ainda que eu iria fazer. Mas essa saída aqui mesmo, porque quem já for sair daqui tem um curto espaço e o único objetivo dele é sair do mapa mesmo. Então talvez isso eu vá vir a fazer futuramente, essas duas modificações aqui. E claro que continuar fazendo alguns detalhamentos. Aqui faltou um canto. Aqui eu mexi pouco no detalhamento. Só mexi um pouco mais no relevo, nas inclinações das ruas aqui também eu mexi um pouco. Tô percebendo que as rodovias estão bem movimentadas e sempre o carro de manutenção causando trânsito aqui, né? Isso daqui vira e mexe para, você vem ver que tem esse carro de manutenção rodoviária. Um ponto também que está acontecendo bastante e eu realmente não sei como resolver é esse monte de alerta aqui, ó, de carros funerários. Desse lado tem bastante, desse lado aqui começou a aparecer bastante, mas se você for olhar, tá coletando, aqui tá, provavelmente está vindo a coletar, os carros aqui estão todos trabalhando, ou eles estão coletando, eles estão retornando. Eu acho que ao menos aqui, quando tiver um alerta de coletando, o carro tiver um alerta não, né? Mas quando o carro estiver coletando, não precisa aparecer o alerta. Eu acho que já diminuiria bastante. O alerta devia aparecer naquele que o carro não tá vindo coletar ainda, para mostrar que não tá tendo a coleta, né? Agora, um alerta aqui para mostrar que alguém faleceu, mas é um problema que está sendo resolvido, né? Não entendo muito bem. E aqui é um monte, ó. Aqui aparece muitos aqui, você vai ver, todos os carros estão trabalhando. Eu não acho que é por falta de carro, isso daqui acontece toda hora. Se vir aumentar o número de carros, por exemplo, a gente tem aqui 15 carros, eu posso colocar um segundo cemitério e falar que ele vai ter 30 carros. O alerta ele vai aparecer do mesmo jeito, porque quando tá coletando ele aparece. Então pode ter, 60 carros vão estar coletando, os 60 alertas vai estar aqui na tela. Então é estranho.
meio estranho aqui, mas é algo que realmente eu não sei como amenizar. Esse cemitério aqui também tá com espaço, tem as expansões do columbário para ativar aqui também, então é um alerta que a gente acaba tendo que conviver, né? Então para esse episódio aqui, a minha ideia é fazer o desenvolvimento da malha viária desse Distrito Industrial 2. Eu quero desenvolver bem ele aqui, para a gente ter uma ideia do tamanho que ela vai ficar essa área industrial. Também começar a fazer o loteamento dessa parte aqui, para começar a remover um pouco dessas indústrias que elas estão aqui, e aí a gente começar a liberar esse espaço que tem aqui. Minha ideia é fazer todo um zoneamento aqui. Eu estava avaliando e eu verifiquei aqui que esse transporte de trem de carga aqui com o terminal, eu quero integrar ele nessa nova região industrial, e aí usar esse canto para colocar os terminais de trem de carga aqui. Eu acho que vai ficar legal nessa parte, e aí em volta aqui fazer indústrias nesse canto aqui, para esse meio aqui também. Aqui embaixo eu quero refazer isso daqui, tá um pouco estranho essa avenida, essa parte. Eu quero trabalhar um pouco mais em volta das montanhas e fazer o desenvolvimento do bairro a partir dele. Então provavelmente isso daqui eu vou vir a demolir tudo, tá? Tirar essas indústrias, essas ruas daqui e começar do zero. E aí a minha ideia é que esse distrito industrial, como eu quero duplicar essa rodovia aqui, eu vim com ela até aqui, né, comunicar com essa, fazer uma interseção que eu tenho uma saída pro distrito industrial a partir dessa interseção aqui também, fazer uma avenida aqui em volta dessa montanha aqui, ou mesmo ruas, e aí desenvolver toda a malha viária desse canto, também trazer essa rodovia mais para cá. Eu acho que aqui ainda vai ter indústrias à beira da rodovia. Esse lado eu vou deixar dedicado ao porto de cargas a princípio, mas eu já quero fazer o desenvolvimento das ruas nessa parte. Provavelmente esse distrito industrial vai vir aqui até aqui na frente, e aqui também, né, desenvolver todo da malha viária do distrito industrial. E aí com isso determinar essa nova região como novo distrito industrial, e aí depois a gente está colocando alguns serviços públicos também dedicados a essa região para atendimento exclusivo dessa parte. Então é isso. Eu vou começar aqui então o desenvolvimento das ruas dessa parte aqui toda, e aí já voltamos em breve.
Voltando aqui então, eu quero mostrar como é que está o desenvolvimento dessa área. Ela ainda não está concluída, mas já dá para ter uma ideia do que eu planejo para essa área industrial. Se a gente for comparar a questão de tamanho, toda essa, com esse espaço aqui, a gente está aqui quadriplicando, até quintuplicando o tamanho dela. Vai dar para gerar muito emprego aqui, atender bem a nossa área. Essa área aqui, ó, tá ficando do tamanho dessa nossa nova região praticamente, ou até maior. Vai dar para ver bem quando tiver as indústrias aqui. E como é que tá ficando esse planejamento? As rodovias, elas vêm por aqui, elas vêm reto e tem a saída direita para comunicar com esse lado. Nessa ponta tem a primeira entrada para a área industrial, nessa outra ponta tem a segunda entrada para a área industrial e nessa ponta vai ter a terceira entrada para a área industrial. E essa área industrial eu estou dividindo ela por avenidas grandes aqui, né? Então faz todo um contorno pelo distrito industrial aqui para passar por toda a área. Por que essa avenida ela é importante, né? Eu planejo nela fazer o sistema de transporte de bonde para quem está chegando por trem no futuro, ele desça na estação de trem, pegue o bonde e vá para qualquer canto. Por isso que eu coloquei uma avenida grande aqui. A avenida eu tava pensando aqui, ó, ela tá de 4 faixas de cada lado. Quando eu colocar a linha do bonde no meio, por exemplo, aqui, ela vai passar a ser de 3 faixas. Então por isso que eu trabalhei com essa avenida maior. E aí a parte do bonde aqui nessas interseções que eu vou ter que trabalhar um pouco mais, mas é episódio o próximo, né, no caso. Então aqui nesse episódio eu tirei todas as indústrias que estavam aqui, eu não gostei da forma que estava ficando o layout. Eu fiz um novo layout de ruas aqui com as avenidas novas, né? Comecei tudo do zero. O único conceito que eu mantive é a posição aqui das rodovias e dessa via auxiliar, mantive ela. E aí eu expandi também para cá. Como eu comentei, essa área eu tô deixando ela toda disponível para os trens, né? Trem de cargas aqui nessa região. Então quando for desenvolver essa parte, eles vão ficar por aqui. Por isso que tem já uma parte do trilho de trem por aqui, tem trilho de trem aqui, que é onde eu estou planejando passar no próximo episódio. E eu também expandi a área do porto de carga, que ela estava menor aqui. Eu fiz uma avenida bem larga para comunicar com tudo e acrescentei mais áreas para as indústrias nessa região. E aqui nessa parte é onde eu planejo deixar o porto de cargas. É o mesmo conceito que eu usei lá no outro, lá, né? Uma rotatória grande. O porto de cargas ficaria aqui, né? Tem que mexer um pouco no relevo, na posição das ruas e tudo mais. Vai notar que tem bastante ruas que estão todas quadradas, tá? Próximo passo aqui agora, deixar isso mais agradável, mais funcional, né? Com as curvas aqui. Começando por essa primeira interseção, o conceito dessa interseção é o mesmo da segunda interseção lá, tá? É o mesmo ideia que eu usei aqui, eu usei lá. Aqui nós vamos ter as vias auxiliares na lateral, aqui e aqui, né? Elas vão vir por aqui. E essa via auxiliar, eu vou fazer uma entrada na rodovia para cá. Quem quiser usar a rodovia e continuar seu caminho para lá ou ir até lá, ele pode ir sem problemas nenhum. Então, quem está vindo aqui vai poder acessar essa via auxiliar para entrar no distrito industrial. Ele já vai ter uma entrada para ir lá para a avenida. Aqui, quem estiver vindo para cá, eu deixei uma faixa exclusiva para quem quiser vir para cá, ó, e já cair direto aqui. Então, das 3 faixas, uma direita, uma sempre livre para ir reto. A da esquerda aqui, ó, vai ser exclusiva para quem quiser ir para lá. E aí ele pode cair aqui. Lembrando que todas essas curvas aqui, eu faço primeiro dessa forma, com o Anarch ligado, para mim saber onde eu vou ligar cada ponto. E depois eu venho... Por exemplo, eu vou acertar essa rua aqui. Eu sei que eu tenho que ligar daqui até aqui. Então eu vou tirar ela daqui, vou fazer com curvas, tudo melhor aqui para ligar esse ponto. Esse daqui é a primeira etapa. E eu acho uma forma interessante de fazer, caso você queira aplicar também, que fica bem claro onde você tem que ligar o ponto A do ponto B, né? O que me ajuda aqui a desenvolver as interseções. Então, eu tenho 3 faixas onde uma sai à direita e vai para lá. A da esquerda, ela vai dar acesso para aquele lado. A do meio aqui, ela vai seguir sempre reto. E aí quando tiver a saída, uma saída com faixa exclusiva, aqui também uma saída com faixa exclusiva para quem vem da avenida. Quem tiver vindo desse lado pela via auxiliar, ele também vai ter uma saída lá para a avenida, sem cruzar com outro ponto. Aqui ele vai ter uma saída à esquerda para passar para aquele lado para vir para essa avenida, e ele vai poder continuar reto, e a saída aqui para a rodovia. Quem estiver saindo, por exemplo, de cima do viaduto, ele faz o
retorno e ter uma faixa exclusiva para ele. Mesma coisa da avenida, quem estiver saindo da avenida vira à direita e uma faixa exclusiva para ele. Então dessa forma aqui, a ideia é sempre ter uma faixa exclusiva para cada conversão e cada entrada, que um não atrapalhe o outro. O único ponto aqui que eu tava vendo, que eu acredito que não vai ser um problema, é que quem quiser fazer esse retorno, ele pode querer cruzar essas 3 faixas para sair aqui, mas eu não vejo muito sentido quem tá na avenida querer passar por cima do viaduto, fazer o retorno para voltar para a avenida, né? Não acho que vai ter esse fluxo de carros, mas é o que eu tenho que cuidar aqui. Mesma coisa aqui, né? Quem sair daqui pode cruzar e vir para cá. Então dessa forma, cada rua tem a sua entrada e sua saída com a sua faixa exclusiva para gerar o menor número de trânsito. Essa interseção aqui é o mesmo conceito, só que as dimensões aqui, os espaços são um pouco diferentes, então, mas o conceito é o mesmo. Eu estou usando a faixa da esquerda exclusiva para quem quiser ir para lá, a mesma coisa aqui, a faixa da esquerda exclusiva para quem quiser vir para cá. Então o mesmo conceito. Aqui é um problema que eu planejo fazer algo um pouco mais complexo, mas como tem todas essas indústrias aqui, eu teria que tirar elas para poder expandir um pouco mais essa interseção, ou recuar essa interseção mais para cá, o que diminuiria a área da zona industrial, que é o que eu não planejo. Então a minha ideia já vai ser tirar isso daqui futuramente, tá? Tirar esse pátio de trem, tô pensando em colocar ele aqui, esse terminal de trem de carga trazer para cá mesmo, até mesmo porque essas 2 ferrovias estão aqui, que eu imagino continuar elas até lá, e aí trazer esse pátio para cá. Quando eu tirar a indústria de mineração aqui e jogar para outro canto do mapa, eu vou retrabalhar essa interseção, porque ela tá simples aqui, né? Da via auxiliar, quem quer ir à direita vai, ou quiser sair da cidade. Quem tá vindo da avenida pode sair à direita ou ir para aquele lado. Quem tá vindo da rodovia pode sair à direita ou ir reto. Quem tá saindo da avenida aqui pode sair à direita e pegar a via auxiliar. Eu não fiz, por exemplo, daqui para lá, falta ligações ainda, mas seria interessante ter mais espaço aqui. Agora aqui, quem tá vindo dessa rodovia, ele pode acessar a via auxiliar. E o que eu planejo aqui, né? Tá vendo que tem as ligações das ruas em todas essas vias auxiliares? Vai ser um acesso mais fácil. Quem está vindo da rodovia, ela pode acessar aqui a avenida maior e já se distribuir para esse canto, ou até aqui mesmo, quem está vindo aqui, ele pode vir direto ou sair daqui direto, né? E essa via auxiliar é para isso, para gerar esses vários acessos aqui, ó, de forma que distribua um pouco e não sobrecarregue essa entrada, por exemplo, aqui nesse canto. Mesma coisa desse lado, né? Essa via auxiliar, ó, tem várias ligações que eu planejo aqui, que é para distribuir, para não sobrecarregar a interseção ou a avenida, né? Por exemplo, quem quer vir aqui, ele pode vir reto até aqui, pegar essa rua e entrar aqui. Ele não precisa pegar a avenida para chegar lá, porque quem quer chegar lá, pegar a avenida, quem quer chegar aqui, pegar a avenida, todo mundo que quiser chegar aqui, pegar essa avenida vai ficar muito sobrecarregada. E mais quando vai ter o porto aqui, essa avenida aqui provavelmente vai ter um volume de caminhões grande chegando aqui. Então eu uso essa via auxiliar aqui, essa rodovia, uma via expressa, para distribuir melhor aqui. A única via expressa aqui que está um pouco sem ligações é essa daqui de dentro. Como aqui vai ter a parte do pátio de trens, quando eu desenvolver ela, vai ter as ruas de acesso para os pátios de trens, né? E é essas ruas de acesso que eu vou ligar nessa via. Aqui, por exemplo, não compensa, por exemplo, eu fazer uma ligação da via auxiliar nessa interseção, porque como aqui vai ter um semáforo nessa interseção, pode ser que gere um trânsito nessa rodovia para quem quer entrar aqui, e aí a rodovia para. Então, nas interseções que tem semáforo, não tenho ideia de colocar ele. Aqui, como eu comentei, é uma avenida só de ligação de um lado para o outro, eu não planejo ligar na rodovia. Talvez uma saída simples aqui nessa via auxiliar seja interessante, mas como aqui tem um semáforo próximo, pode ser que aconteça a mesma coisa que eu comentei antes, né? Uma saída aqui próximo do semáforo, o semáforo fechar e sobrecarregar esse canto. Então aqui eu quero acompanhar como vai ser, mas a princípio é só essa ligação de um lado para o outro, e aqui daí fazer as saídas para o terminal de carga. Então ficou assim, ficou bastante áreas em aberto que a gente pode expandir ainda a área industrial para cá. Esse canto aqui também é uma opção. Ligar até o distrito de energia lá seja interessante. Aqui para baixo também a gente pode expandir, né? A rodovia vai continuar até aqui. Talvez esse canto aqui seja interessante. Aqui para cima eu acho que já não vai ter mais, que é onde eu quero fazer um distrito residencial aqui em cima. Então tá ficando dessa forma. Agora o próximo passo é corrigir muito dessas curvas, tá? Como eu vou ligando e vou alterando o número de faixas. Por exemplo, aqui tá uma ligação ruim. Essas
Essas ruas todas quadradas aqui nós vamos corrigir agora. Aqui, por exemplo, tem muitos cantos que a gente tem que fazer algumas curvas, fazer essas ligações das pontas aqui. Eu tenho que fazer uma ligação aqui, por exemplo, essa via auxiliar, quem entrar aqui, eu vou fazer uma ligação para quem vai vir até essa via auxiliar aqui, ó. Talvez uma única faixa só, para ele quiser vir aqui ficar mais fácil, né? Porque se ele entrar aqui, ele só vai poder sair por aqui e vai sair lá direto, né? Então, quero fazer uma ligação daqui para cá que faltou, que eu tava dando uma olhada, mexer nessas curvas aqui dessas rodovias, né? Aqui também mexer um pouco nas curvas, aqui também tem que agora aperfeiçoar a ideia, né? A ideia aqui foi verificar como ia ficar. Agora a gente vai deixar um pouco mais agradável de se ver. Então, já voltamos em breve.
Voltando aqui então, já com as rodovias já um pouco mais bonitas de se ver, né, pra gente poder ter umas curvas mais agradáveis agora, como é que ficou, né? O conceito da ligação ficou o mesmo, a única coisa que eu fiz aqui, eu aumentei as faixas aqui para 5, onde eu fiz uma entrada com 2 faixas e 3 continua na rodovia principal e 2 na auxiliar, onde tem as suas saídas, né? Fiz todas as curvas aqui agora um pouco melhor e as saídas aqui também, né, com essas curvas por cima ligando nas avenidas principais. Eu tirei aqui toda a parte de semáforo e faixas de pedestre desses cruzamentos, né? Minha ideia é não ter nenhum pedestre passando por aqui, então eu tirei tudo. Aqui eu deixei com 3 faixas e uma faixa sempre exclusiva para entrar e sair. Não sei se, por exemplo, quem estiver vindo daqui vai querer vir nessa faixa, quem estiver saindo, se esse fluxo vai ser grande o suficiente para gerar um congestionamento nesse intervalo aqui entre uma rua e outra. Eu vou acompanhar para ver como é que fica, imagino que não, né? E aí fiz isso em todas essas ligações. Mexi um pouco também aqui no alinhamento dessa rua, aqui também mexi um pouco mais nos retornos que vai ter aqui nessa parte. Aqui também acessos exclusivos, eu tirei os semáforos que estavam aqui. Aqui também nesse cruzamento mexi um pouco mais nas curvas, né, deixar algo mais suave nessas ligações. E aí a rodovia aqui, a gente tem a entrada agora, 3 faixas continua e 2 sai à direita aqui na via auxiliar, ou 2 entram aqui, né, na saída da via auxiliar. E um pouco mais para frente eu deixo com 4 faixas, que quando chega aqui é sempre 2 faixas para um sentido e 2 faixas para o outro, né, em todos os lados. Por isso que aqui tá com 4 faixas, aqui tá com 4 faixas também na rodovia principal. Aqui nessa via auxiliar eu não mexi ainda nada, né, como eu comentei, tem que fazer as ligações pro acesso da linhas de trem. Eu até comentei de fazer uma ligação daqui para cá, mas eu vou aguardar como é que vai ficar a parte da linha dos trens aqui, que aqui como tem vários níveis, eu teria que subir uma rodovia aqui, né, passar por cima, eu teria que elevar a altura dessa daqui para passar por cima até aqui, e aqui não tem um espaço bom de descida, né, então não ficou uma ligação tão fácil de fazer. Aí conforme for ficar a parte dos trens aqui, talvez eu faça uma ligação daqui até esse lado aqui para ele poder fazer um retorno e acessar esse lado. Pode ser uma opção. Na parte da avenida aqui, essas interseções de avenida eu não mexi ainda, tá? Eu vou mexer conforme for avançando o desenvolvimento do distrito. Aqui eu fiz partes mais com curvas, né? Aqui também mexi um pouco melhor as curvas aqui. Comentei na parte anterior, é saber quais pontos eu vou ligar. E depois disso a gente faz a ligação com um pouco mais de detalhamento aqui, que fique algo um pouco mais próximo do real também. E uma coisa importante é sempre respeitando a matemática das faixas, tá? Sempre cuide com isso. Aqui, como eu comentei, eu tenho que expandir essa duplicação da rodovia até aqui. A minha ideia é vir com essas 2 vias até essa parte mais ou menos, e aí pegar essa parte que eu dupliquei aqui e ligar nela, fazer uma interseção aqui até simples e ligar para esses 2 lados aqui, né? E aqui eu melhorar um pouco mais essa ligação. Aqui também nessa via auxiliar eu fiz as ligações, deixei faixas exclusivas para entrar e sair. Aqui nessa parte de trás eu não lembro de ter mexido nada, mas aqui nessa parte mesmo. Agora o próximo passo para desenvolver essa área, como esse distrito industrial aqui vai ser o novo, eu vou marcar que esse distrito industrial aqui, o 1, eu vou marcar que é o distrito industrial velho, que é o que ele vai mudar. Eu vou mudar o nome dele aqui agora. Aí eu vou criar esse lado aqui, eu vou colocar ele como Distrito Industrial 1. Esse segundo lado aqui eu vou colocar como Distrito Industrial 2. E esse lado aqui eu vou colocar como Distrito Industrial 3. Vou colocar uma política em todos eles de reciclando. E agora, para eles funcionarem e começar a lotear, nós vamos precisar de alguns serviços públicos nessa parte aqui. O primeiro vai ser a clínica médica, né? Se
tiver algum problema de saúde nessa região, a gente atender. Só que eu já quero colocar aqui, como é uma área muito grande, colocar um hospital nessa parte, que vai ser importante para atender toda essa região. Nessa área aqui eu quero colocar esse centro médico urbano. Ele tem uma capacidade de pacientes de 500 ali, e ele tem 10 ambulâncias, porém ele fala que pode colocar um terminal de ambulância subterrâneo, que vai aumentar o número dessas ambulâncias. E esse distrito industrial não é um distrito que geralmente aparece muita necessidade médica. No tanto que a gente for ver aqui, esse distrito aqui, que é o velho agora, ele tem só essa clínica com 3 ambulâncias e está atendendo tranquilamente, né? Esse canto aqui, ó, ele atende todos esses distritos aqui, industriais, agrícola, de mineração, todo esse canto, e não tem problema de saúde aqui, porque não é um canto que gera tanta necessidade. Então, por isso que eu vou colocar esse centro médico urbano para ele atender toda essa região. E a minha ideia é colocar aqui perto da avenida mesmo, tá? Dessa forma aqui nesse canto ele pode vir para cá com facilidade, ele pode vir para cá com facilidade, para cá, né? Ele pode ir para todos os cantos com uma certa facilidade. Então tá aqui, né? Ele tem essa expansão aqui, ó, aumenta 30 ambulâncias, fenomenal, bem tranquilo, e pode aumentar para mais 500 pacientes se for o caso. Então para essa área tá ok. Uma outra coisa que também é uma delegacia de polícia que a gente tem que colocar também por uma questão de segurança dessa área. A minha ideia aqui é pegar uma delegacia com um número de viaturas interessante para cobrir toda essa região. Nós temos, por exemplo, essa delegacia de polícia municipal, tem 16 viaturas. Eu acredito que seja mais do que o suficiente, tá? Porque ela pode ser melhorada com um helicóptero ainda por cima. Então a gente pode ainda adicionar esse recurso para preencher essa área. Então se eu colocar ela aqui, ó, vai ficar muito bem coberta essa região para esse atendimento da polícia. Então eu vou colocar ela aqui mesmo, essa construção aqui. E uma outra coisa também que é importante é o corpo de bombeiros, né, para não ter incêndio nessa indústria, né, e ter um corpo de bombeiros com atendimento rápido. Eu vou colocar aqui esse corpo de bombeiro comunitário, tá? Ele tem uma manutenção de 80 mil ali, tranquilo para nós nessa etapa do jogo. O valor de construção também, a gente tem um caixa excelente, pode colocar sem problemas. Então tá aqui nosso corpo de bombeiros. Tem expansões aqui, ó, que pode colocar mais 5 caminhões, auxilia no tempo de resposta também, que é muito bom, e a gente ainda pode adicionar um helicóptero para essa região. E a minha ideia é fazer esse canto com esses serviços, tá? Fazer esse quadrado, talvez até uma rua de acesso para via expressa seja interessante, que daí ele pode ir para qualquer canto com mais facilidade e mais rapidez. E aí eu vou trabalhar nessa região agregando esses 3 serviços, mas a princípio eles estão aqui para funcionar essa área. Agora o próximo passo vai ser começar a fazer o zoneamento das áreas, tá? A minha ideia é colocar indústrias normais aqui, preencher esses cantos. As avenidas eu não vou colocar ainda indústrias, eu penso talvez em colocar escritórios, se for o caso. Vou preencher essas partes do meio aqui a princípio e vou começar a tirar um pouco de indústria daqui, tá? Então nós já vamos fazer os primeiros loteamentos aqui. Eu já despausei o jogo na velocidade 1. Eles começarem a crescer nessa parte e eu quero vir aqui e começar a tirar um pouco dessas regiões, tá? Então começou a crescer aqui as indústrias, faltou 2 coisas aqui, né? A parte de água e esgoto eu vou usar o sistema que tá aqui mesmo, tá? Eu vou só fazer uma ligação daqui até aqui. Eu não planejo fazer algo exclusivo para essa área a princípio. Pode ser que futuramente veja necessidade, mas a princípio eu vou usar o serviço de água e esgoto daqui. E a parte de energia elétrica, aí eu acho interessante a gente colocar uma usina transformadora e já fazer uma ligação direto dos postes de alta tensão, né? Então eu posso colocar talvez aqui nesse canto mesmo, posso colocar ele aqui e com um poste de alta tensão a gente já faz a ligação até lá. E agora se eu despausar o jogo, já teve o atendimento de todas essas áreas, né? Poderia ser feito também em relação à energia elétrica, a gente adicionar aqui nos serviços a iluminação nas rodovias, que daí traria energia até essa parte. Aqui também eu vou determinar para essas
instalações públicas, trabalhar somente nesses distritos, tá? Então vai cuidar dessas áreas aqui. Então, conforme for crescendo aqui as indústrias, elas estão crescendo, a ideia é começar a tirar indústrias daqui, tá? Como eu tô com o mod aqui que auxilia o Find a gente colocar as casas sem estar o zoneamento, vou deixar o mod aparecer na tela agora. Quando for destruir as indústrias, não adianta só tirar o zoneamento aqui, né? Eu tirei todos eles e as indústrias não saem. Eu tenho que vir aqui e realmente destruir essas indústrias, tá? Para elas começarem a sair daqui. Já saiu um tanto daqui e não tem mais o zoneamento ali para elas crescerem. E aí elas vão vir para cá. Qual que é o cuidado? Nosso faturamento aqui, ele tava em 170 mil uma hora que eu vi aqui. Agora já está em 97, porque nós agregamos custo aqui e nós estamos tirando indústrias que gera lucro. E aí cai esse faturamento aqui. Então é uma coisa que tem que ser feita aos poucos. Coloca a indústria aqui para funcionar, elas vão começar no nível 1, por exemplo, que a eficiência, a produção vai ser baixa. E aí elas vão crescendo e vão produzindo mais, tendo mais eficiência, aumentando o número de funcionários. E conforme for crescendo aqui, nós vamos tirar aqui. Então, para esse episódio foi isso. Nós já fizemos toda essa expansão, toda essa extensão da malha rodoviária aqui do nosso distrito industrial. Agora, entre esse episódio e o próximo, o que eu vou fazer? Colocando indústrias aqui nesses quarteirões, tirando indústrias aqui, colocando indústrias em todos esses quarteirões. E a minha ideia é começar o próximo episódio provavelmente sem indústrias aqui, tá? Só com indústrias só aqui mesmo, nessa parte, para começar todo o processo de tirar todas essas indústrias aqui e passar para cantos do mapa, né? Então a gente pode ver que ficou uma área muito grande, vai gerar muito emprego, vai atender muito bem a demanda. E aí o próximo passo provavelmente vai ser duas linhas que vão se abrir aqui, né? A primeira linha vai aumentar o número de indústrias, vai precisar de gente trabalhando, a gente teria que aumentar a população, construindo uma área residencial. Minha ideia é fazer algo nesse canto aqui ou talvez até aqui, mas provavelmente vai ser feito aqui para ficar mais próximo dessa parte industrial. E o segundo ponto que vai se abrir, como vai aumentar o número de empresas, essas empresas vão precisar de recursos para produzir os seus materiais. Então, por exemplo, aqui no painel de produção vai começar a aparecer muita coisa em déficit. Nossa produção aqui não vai atender a produção de tudo que precisa. Por exemplo, como tá a parte de lenha aqui, né? A parte de gado também tá baixa, a parte do petróleo tá baixa, mas a gente não tem nenhuma indústria disso. Então nós vamos ter que expandir esses distritos aqui, o de mineração, florestal, agrícola, para produzir mais materiais, mais bens para nossa cidade, para as indústrias conseguirem produzir os seus materiais. Então, nos próximos episódios nós vamos estar trabalhando nessas duas áreas, né? Mas aqui, esse foi o 19º, no 20º episódio, para concluir essa área, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a parte de ferrovias. A minha ideia é mudar um pouco isso daqui. Essa ferrovia, ela vai continuar com as mesmas duas linhas que ela tem hoje em dia, mas essa ferrovia vai vir até aqui agora. Eu vou colocar uma estação aqui, colocar mais uma ou duas estações de ferrovia aqui provavelmente, mas nós vamos colocar também ferrovia para transporte de passageiros. A minha ideia é colocar uma nessa ponta e uma nessa ponta aqui. Nós vamos fazer a ligação das linhas de bonde nessas avenidas principais e com isso ter um transporte público para as pessoas virem aqui trabalhar e não sobrecarregar as rodovias com carros e tudo mais, né? Então é isso. Nesse episódio foi isso. Eu espero que tenha gostado. Qualquer sugestão, dica, quiser deixar nos comentários, sempre vai ser bem-vindo. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!